Olá, tudo bem? Vamos a mais um relato do canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. No relato de agora, eu vou falar sobre tesouros enterrados, perdidos, deixados pelos nossos antepassados e que depois fica perdido aí e mexe com a imaginação de muitas pessoas. No relato de agora, eu vou narrar um fato que ocorreu, que houve há muitos anos atrás. Me parece que durante uma epidemia de febre amarela. Para quem não sabe, o Brasil já teve inúmeras epidemias aí, né? E a de febre amarela foi uma delas, que afetou o Vale do Paraíba, que tirou a vida de muitas pessoas, assim como a gente teve o da Covid nos últimos dias. A gente no passado teve outras grandes epidemias, pandemias, que talvez foram até muito mais difíceis de superar devido ao sistema de vida que era, né? Não existia a tecnologia que tem hoje para desenvolver remédio, exames, tudo que tem hoje. E a febre amarela, ela não chegou, ela já existia, já existe há muitos anos, desde que mundo é mundo, no mosquito lá, né? Se eu não me engano, mosquito prego, que é o apelido dele, né? E de acordo que as pessoas foram avançando para dentro das matas, ele foi picando e as pessoas se contaminando. E o Vale passou por uma epidemia assim de febre amarela há muitos anos. O Brasil. E durante essa epidemia, essa pandemia, não sei como eles chamaram, que vidas eram ceifadas e não tinha cura. Em uma cidade de Areias, especula-se, conta-se, né? Que eu estou dizendo que hoje é um conto. Não há fontes que revele que esse fato seja real, que realmente houve, mas é um conto que passou pela cabeça de muitas pessoas. Havia ali um fazendeiro, um coronel muito rico, e esse camarada não tinha família, se tinha, rejeitava, e infelizmente ele veio a sucumbir com a febre amarela. No meio de todo esse tumulto, dessa sua doença, ele sabia que não tinha cura. Em Areias tinha uma chácara que eu não vou revelar que tem até hoje, que era muito antiga. Essa chácara tem muitas histórias. Tem histórias de que já foram encontradas moedas de ouro, uma pessoa carpindo para o proprietário, e ele entregou para o proprietário. Isso já nos tempos modernos. E há histórias de que havia uma mulher que fazia baile, tinha festa nessa chácara há muito tempo. E há uma história também de que lá era uma casa de repouso, um lugar que eu acho que a igreja católica criou para tentar cuidar dos doentes, amenizar a dor e o sofrimento. Só que com esse negócio, o padre que tomava conta, segundo as línguas e as histórias, foi cuidar desse coronel, e ele tinha algumas moedas de ouro da Inglaterra, libra esterlina, que era normal os ricos terem essas coisas. Eu creio que até hoje muita gente tem, né? E era muito mesmo, canastra que dizem, né? Aí ele era muito rico, chamou esse padre ao perceber que não sobreviveria, deve ter confessado dos seus pecados, pedido perdão e doou essas canastras de libra esterlina para esse padre. Aí ele, de certo, pensando que ele iria usar com os pobres ou com a igreja. Na verdade, ele acabou cometendo mais um pecado, né? É o que dizem, que se a gente for tirar esses tesouros aí, às vezes a gente não tem um fim muito bom, né? A princípio você fica bem de vida, rico, mas o fim às vezes não é tão bom devido à história que tem aqueles objetos ali. E é mais ou menos assim. Esse padre pegou
esse tesouro, ficou pensando, mas o que eu faço com esse monte de moedas, essas coisas? Fulano me deu, tá morrendo, mas eu tenho que guardar pro meu futuro. É o que o homem pensa, que é eterno, né? Vou guardar pro meu futuro. E nisso daí, ele foi guardar essas moedas, o que ele pensou? Aí eu vou contratar 2 afrodescendentes, que tinha muito, né? Tem, coitados, eles já haviam acabado de sair da escravidão, não tinha estudo, então não tinha como arrumar um emprego aí decente, né? E os fazendeiros também não colaboravam com isso. O padre então pensou, eu vou arrumar esses 2 fulanos e vou levar essas libras esterlinas para uma região aí da cidade. Essa região, na época, se chamava Vila Engenheiro Belnor. Tinha lá uma cachoeira, que chama Cachoeira dos Saltos, é a lenda, né? E ele jogou essas moedas em uma mula, arrumou mais 2 burros mais fraquinhos e uma mula boa para ele e seguiu. Lá existia uma vilinha pequena, com muito pouca gente, uma igreja, só a igreja, né? No local que ele foi, uma igrejinha, que hoje a água cobriu tudo, com a represa do funil, e partiu para esse local. Partiu segundo a história. Quando chegou lá, desembarcou na igreja, pediu aos seus funcionários daquele dia que descarregasse as mulas, os burrinhos, as mulinhas e cavasse um buraco bem fundo. E eles cavaram. Ele disse, então tá bom. Pegou aquelas moedas, arrumou 2 canastras, fechou e jogou ali na terra. E nisso, quando os 2 funcionários que ele contratou se distraiu, esse bendito padre tinha a alma virada pro cão, pro demônio. Sacou de uma arma, não sei que arma que era, se era garrucha, o que era, se era revólver, se era espingarda, uma arma, e sapecou os 2. Possivelmente deve ser aquelas garruchinhas, né? Matou os 2 ali, segundo a lenda, jogou junto com o tesouro, recarregou essas armas e matou os 2, os 3 animais, jogou também e terminou o serviço. Cobriu com terra, voltou para sua igreja na cidade e ficou ali a vida toda, morreu, foi pagar seus pecados. E dizem que essa fortuna existe por essa região até hoje, guardada debaixo da terra. Diz a lenda, né? Eu já até fui nesse local e fiz uma brincadeira, um monte de pessoa procurando, uns parentes meus, procurando aleatoriamente, averiguando, né? Encontramos lá um sinal de pedra, a represa estava abaixo, e eu ainda comecei a brincar. Isso aí, eu era bem mais jovem, né? Poxa, vai dar meio-dia e essa merda desse padre não aparece aí, essa merda desse padre não aparece pra gente trocar uma ideia, pra dizer onde tá esse tesouro, essas moedas que eu tô louco pra pegar e eu não tenho muito tempo não, pra esperar. Rapaz, quando eu falei isso, fiz essa brincadeira, havia várias pessoas lá. Um já é falecido. Eu olhei assim, só tava eu sob a pedra, não ficou ninguém. E as garrafas PET começam a estourar com o calor, né? Começam a estourar as garrafas PET lá debaixo dos arbustos, das coisas. Aí que eles foram embora. E me xingaram ainda. Aí eu falei, poxa, mas vocês estão procurando um tesouro. Diz que o padre enterrou, diz que o padre matou para enterrar. Então não deve ter coisa muito boa aqui, então vocês estão no lugar errado. Eu já fiz o teste, mandei ele aparecer, não apareceu? E dei risada e fiquei quieto. E daí a gente foi embora, né? E segue a lenda até os dias de hoje, né? Mas complicado, né? Eu ainda vou comprar um detector de metal pra mim procurar. Mas é uma lenda, pessoal. Uma lenda
Eu tentei procurar a veracidade desses fatos, não encontrei em nenhum documento, em nada. É uma lenda. O padre é uma lenda, os 2 mortos naquele local é uma lenda, o fazendeiro, o coronel, é uma lenda. É uma lenda, né? Mas quem sabe lendas não são verdade. Isso tá na mente de muita gente por lá até os dias de hoje. Um bom dia a todos, obrigado a todos que assistiram o vídeo até o fim. Dê o joinha, me curta no canal e vamos seguindo aí na graça de Deus. Amém.